Hoje eu vou falar com você que cuida de idoso com Alzheimer sobre o que consiste o tratamento dessa doença e seus aspectos básicos. E se você acha que é só dar o remédio que o médico prescrever na hora certa e vai ficar tudo bem, você está muito enganado. Tem muito mais coisa envolvida. Mas como a gente vai começar pelo básico, hoje eu vou falar sobre as medicações. Vem comigo. Fala, cuidador, tudo bem com você? Eu sou o Lucas Cuidador, gestor da Comoditar, e hoje quero falar com vocês sobre o tripé do tratamento do Alzheimer. Mas como o assunto estava ficando muito grande, muito extenso, eu resolvi dividir em 3 vídeos, então cada vídeo eu vou falar de um tripé. Aí você fala, mas como assim tripé? Por que tripé? Eu escolhi essa analogia porque todo tripé depende dos 3 pés. Então é a mesma coisa no conceito do tratamento do Alzheimer. É um tripé, são 3 aspectos. E se você usar só um ou 2 desses aspectos, o tratamento não vai ser efetivo. Ele não vai ter o resultado esperado. Então a gente precisa levar em consideração os 3 aspectos. O primeiro aspecto, que é o que eu vou falar no vídeo de hoje, é a medicação. Vamos começar pelo óbvio. Todo medicamento só deve ser administrado se for prescrito por um médico. Os medicamentos do tratamento do Alzheimer são donepezila, memantina, galantamina e rivastigmina. Esses são os princípios ativos dos tratamentos de Alzheimer. Por enquanto não há outros medicamentos para tratar o Alzheimer oficialmente. Esses medicamentos são para alguns para estágio inicial, outros para estágio avançado do Alzheimer, e dependendo do estágio o médico pode fazer associações entre 2 desses medicamentos. Isso é bem comum. Mas além das associações entre esses medicamentos, é muito comum associações com outras famílias de medicamentos, porque como essa doença não tem cura, a gente tem que tratar também os sintomas. As famílias mais comuns e associações para tratamento dos sintomas do Alzheimer são ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos. Isso é muito comum, então se o médico prescrever, não fique assustado, porque isso é bem comum. Conforme a doença vai avançando, o nosso cérebro vai degenerando e vai tendo algumas consequências por conta disso. Então esses medicamentos visam amenizar essas consequências. Então o que eu quero falar hoje, como é o médico que prescreve, eu não vou prescrever nada, só estou passando um pouco de informações, mas eu quero falar sobre o posicionamento da família com esses medicamentos. Mas como assim o posicionamento da família? O que acontece quando o médico, por exemplo, prescreve um antipsicótico junto? O cuidador começa a medicar, seguir esse tratamento, mas quando começam os efeitos colaterais, que muitas pessoas acabam fazendo é desistindo do tratamento. O que a gente precisa entender é que essa doença não tem cura. Eu vou repetir isso várias e várias vezes. Então, todo o tratamento visa desacelerar a doença. Então, se você está desistindo de qualquer tratamento, você está ajudando a doença a acelerar. Então, você vai me perguntar, mas então, se minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó começar a babar por causa de um tratamento, tem que seguir fielmente? Não, não é isso que eu estou falando. O que a gente precisa pegar o costume é, primeiro, quando o médico prescrever um tratamento, você conversar sobre esse medicamento com o médico, tirar todas as dúvidas. Que tipo de dúvidas? Todo tratamento, todo medicamento que visa tratar algo no nosso cérebro tem efeitos colaterais. Só que alguns efeitos colaterais são esperados e outros não. Então você tem que perguntar para o médico quais efeitos colaterais você deve esperar quando começar a administrar esse medicamento e por quanto tempo você deve esperar, porque muitos são só na fase de adaptação. Então se o médico falar assim, primeira semana vai ficar meio rebaixado, meio desanimado, mas na segunda semana já vai ficar bem. Então você já sabe quanto tempo você esperar a adaptação. Se ele falar 30 dias, então você aguarda os primeiros 30 dias de adaptação para depois decidir desistir do medicamento. Mas também você tem que perguntar quais efeitos colaterais você não deve esperar. Então assim, e o que pode acontecer com o idoso que se acontecer eu tenho que suspender o medicamento na hora? Normalmente é para ficar rebaixado, mas se ele começar a ficar pulando, então você tem que parar na hora. Só um exemplo.
Então, converse com o médico sobre isso. Não tome decisões por conta, não desista de tratamentos por conta. Siga o plano, tenha fé no tratamento. Já acompanhei alguns casos em que isso aconteceu, da família desistir, daí depois o idoso fica muito difícil de lidar e acabam recorrendo a casas de repouso e outros tipos de cuidado porque não conseguem lidar mais com o idoso. Então, assim, o último caso que eu peguei, a família havia desistido do Rivastigmina, se eu não me engano, tinha achado que ela tinha ficado muito mal e desistiram do tratamento. Quando eu conheci essa senhora, ela era muito agitada, gritava 100% do tempo, fingia que estava chorando para ver se a gente fazia o que ela queria. Então, assim, apareceu... Era uma pessoa muito ansiosa e ela estava sofrendo. Se a família está sofrendo com os sintomas da doença, a gente tem que pensar que também o idoso está sofrendo, porque ele não quer ficar gritando o dia inteiro, não quer ficar andando para lá e para cá o dia inteiro, mas é que ele tem alguma coisa errada com ele, ele não consegue identificar. Então, quando o idoso veio para casa de repouso, a gente começou a conhecer ela, entender o que estava acontecendo, conversamos com o médico prescreveu um tratamento, a gente começou a tratar, foram uns 12 a 15 dias de adaptação, de ficar muito sonolento, de não querer participar das atividades, de não querer comer. E a gente tem que insistir também, né? Não vamos simplesmente, só porque ela não está querendo comer, não vamos deixar de alimentar ela. Mas depois desses 15 dias ela ficou bem, ela acalmou. Ela ainda fala de ir para casa, que é o que ela falava 100% do tempo, mesmo na casa dela. Ainda fala, mas em vez de uma vez a cada 3, 4 minutos, agora são umas 5, 6 vezes por dia. Um dia ou outro ela está mais agitada, infelizmente é comum da doença, e ela acaba repetindo um pouco mais, mas ela tem mais calma, a gente consegue conversar com ela, ela tira sarro da gente, ela se comunica com a gente, ela entende o que está acontecendo à sua volta. Então, assim, ela está mais calma, está melhor, agora a gente está conseguindo fazer ela se alimentar melhor. E a gente tem visto resultados, são palpáveis os resultados. A gente consegue nitidamente entender que o medicamento fez o efeito que ele tinha que fazer. Mas a gente fez milagre? Não, a gente só seguiu o plano do médico. O médico traçou uma linha e a gente seguiu essa linha. Toda vez dá certo isso? Não. Já teve o caso do médico também prescrever medicamento para uma outra idosa que estava muito agitada e ela ficou rebaixada demais, né? Para uma pessoa que andava e conversava ainda um pouco com a gente, ela no primeiro, segundo dia ela estava babando, né? Não sentada, não abriu o olho, rebaixou demais. Conversamos com o médico, ele falou, não, vamos parar e vamos tentar outra coisa. Então, assim, a gente precisa ter essa comunicação com o médico, precisa entender o que esperar desses tratamentos, para não simplesmente desistir do tratamento e deixar o idoso em sofrimento, entendeu? Não é essa a ideia. Outra coisa que você pode perguntar para o médico, por exemplo, se você não consegue administrar um medicamento para o idoso, ele está muito agitado, não aceita medicamento, acha que eu vou envenenar ele ou qualquer coisa que seja, pergunta para o médico, por exemplo, assim, se eu macerar esse medicamento, eu posso colocar no meio da comida, no meio de um café? Essas coisas é bom perguntar porque dependendo do medicamento e na temperatura que você colocar pode perder a eficácia desse medicamento. Então se você colocar no café quente, dependendo do medicamento pode não ter problema, mas dependendo do medicamento pode perder o efeito e não adiantar também. Então é bom perguntar essas coisas para o médico. Agora de brinde eu quero trazer uma curiosidade para vocês sobre os medicamentos, especificamente sobre o Donepezila. O Donepezila não foi criado para tratar o Alzheimer, ele foi criado como uma pílula da inteligência. No momento que ele foi criado, foi pensado em maneiras de deixar os seres humanos mais inteligentes, mais produtivos, de forma geral, e estavam pesquisando várias drogas, até hoje ainda pesquisam, mas quando saiu o Donepezila, era com esse objetivo. Mas como é difícil liberar testes em humanos saudáveis,
Porque uma coisa você fala assim, são pessoas em doença terminal, sem tratamento, e você quer testar medicamento. Então, assim, não tem outra alternativa para a pessoa. Então, é mais fácil de você conseguir a liberação para esse tipo de teste. Mas quando é uma pessoa saudável, você testar a pessoa e de repente ela acaba se tornando uma pessoa doente, então é mais difícil conseguir essa liberação. E por isso acabou não seguindo, o donepezil acabou não seguindo na linha de pílula da inteligência, mas deu certo com o Alzheimer. Em 2002, em Stanford, na Califórnia, foi feito um teste com pilotos de avião com o donepezil. Eles fizeram alguns testes em simuladores, em manobras e tudo mais. Nos testes conseguiram ver significativa melhora em quem tomava o donepezil. Então, sim, é uma droga bem interessante. Não tome por conta. Hoje só é liberado para quem trata de Alzheimer, não faça isso. Ah, mas eu quero arriscar. Mas o problema é que de repente, daqui a 15 anos, você descobre que você tomou esse medicamento e por conta própria, conseguiu de alguma forma, e agora começou a dar efeito contrário e você começou a ficar com o cérebro ruim e de repente até desenvolver um Alzheimer. Entendeu? Não existe forma segura de seguir com esse medicamento a menos que você tenha Alzheimer. Não tome por conta própria. Então comente aqui se você tem alguma dúvida sobre o medicamento, algo que eu possa esclarecer. De repente eu posso até trazer um médico aqui num vídeo futuro para falar mais sobre medicação. E deixa seu like se você gostou do conteúdo e se inscreva no canal. Se inscreva no canal porque eu tô aqui para te ajudar a cuidar melhor do idoso, trazer mais qualidade de vida pro idoso com Alzheimer, que você cuida na sua casa. E eu vou sempre trazer conteúdo para ajudar vocês. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro. Ainda tem mais 2 vídeos nessa série de tratamento básico. E mais pra frente eu também quero trazer tratamentos alternativos sobre o Alzheimer. Como o tratamento do Alzheimer não se resume só às medicações, o próximo vídeo eu vou falar sobre o próximo pé desse tripé que eu tanto falo, que é alimentação. Não perca. E não se esqueça, vamos cuidar juntos.